O que tem acontecido comigo foi um fato. Eu nunca pensei sobre isso, porque de onde eu vim, da igreja que eu vim uns 30 anos atrás, era um fato que os filhos de Deus são Deus. Então, nunca foi comentado, eu nunca falei nesse live, um fato assim que eu cheguei a pensar que realmente todo mundo sabia. Eu realmente pensava sobre, nunca foi comentado e nada. Quando eu comecei a criar um seriado que chama Por que Jesus? É um seriado que fala por que Jesus. Eu fui criado para ter esse conhecimento, esse entendimento completo do Senhor. As pessoas que querem ouvir sobre o Senhor entram nesse seriado que chama Conhecendo Jesus, que é Por que Jesus? E aí eu, no vídeo 14, eu falei do Senhor Jesus, que eles são, que você é Deus, né? E eu falei assim, sem esperar muito, eu senti como o senhor sentiu na época, houve assim, uma certa resistência. Para mim foi uma coisa nova, tá? Uma coisa nova que eu falei, mas como pode haver resistência? Porque quando você vai no livro de Salmos, fala claramente, vocês são Elohim, todos vocês são filhos do Altíssimo. Então eu não sei como como ignorar essa mensagem, ou mudar, ou não é isso que está sendo falado. Isso era novo para mim, depois de 30 anos, né? Era novo para mim, porque realmente está escrito aqui, né? Vocês são Elohim, todos vocês são filhos do Altíssimo. Então há uma relação entre você ser da família de Deus e você ser Elohim. É a mesma coisa, né? Isso não é recebido pelo ser humano. Olha só. E eu pensando, Senhor, mas, Pai, como é que pode ser? Por que as pessoas que eu já sei, pessoas que eu amo, pessoas que eu sei que estão no caminho, não conseguem entender isso? Eu ficava pensando, eu orava, e aí orava também nessas coisas que o Senhor tem falado na época dele, também não aconteceu na época dele, como acredito que aconteceu há 4 mil anos atrás e vem acontecendo. O Senhor falou, não está escrito na lei de vocês são deuses, aqui a palavra original é Theos, que é mais um ser supremo. Ele falou isso para as pessoas que queriam apedrejar ele e matar ele. Ele olhou para essas pessoas e falou isso. Então você começa a analisar essas coisas, por que Deus, primeiro de tudo, falaria isso para eles, né? E depois, essas pessoas que andavam com as escrituras debaixo do braço, ungindo e adorando o próprio Deus que agora estava perante eles, não entendiam essas coisas. Então você pensa, e eu não conseguia entender isso. Só na verdade, eu não conseguia entender. Eu nunca veio na minha cabeça, porque para mim isso nunca foi uma coisa para pensar, né? Eu simplesmente li e entendi, mas comecei a perguntar essas coisas. E o Senhor fala claramente, a Escritura chamou você de deuses, e ele falou aqui, as Escrituras não podem ser quebradas. Ou seja, se está escrito aqui nas Escrituras, você é Deus. Entretanto, isso não ficou bem com aquele povo daquela época. E eu, pensando sobre essas coisas, e ele fala, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Ou seja, se eu sou filho de Deus, praticamente o que ele está falando aqui, por que você está querendo me apedrejar porque eu falo que eu sou filho de Deus? Mas vocês também são. Não é isso que ele está falando? Lê. É isso que ele está falando. E ele falou, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, mas se realizo mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Aqui está a resposta. Essa é a parte 2 de hoje, não sei se vai ter tempo. Ele me deu um entendimento disso, né? No entendimento de ser Deus. Então, a gente volta aqui para o plano de Deus que ele tem para a humanidade. E você começa a expandir esse entendimento. Na igreja que eu estava, a gente pregava que você ia ser Deus depois do último grande dia. Aqui é o grande trono branco, aqui é quando acontece todos os julgamentos do Senhor, e tudo aqui acaba o plano do Senhor. Então aqui a igreja pegava naquela época que na próxima etapa do Senhor, a gente sai por aí, todos são deuses, etc, etc. O entendimento que eu tenho do Senhor é o seguinte, de acordo com as Escrituras, olha só, você já é Deus. E eu vou mostrar para vocês.
E olha, gente, tem carradas de escrituras e ele falando isso, tá? Mas por que, aí vai ser a parte 2 do que eu quero falar, por que que isso tem sido pregado por 4.000 anos e não é entendido? Salmos 82, interessante, não fala que você vai ser filho de Deus, fala que você é filho de Deus. O Senhor, a mesma coisa aqui também. Falou que você é, ele não falou que você vai ser. Então, o que foi ensinado naquela igreja naquela época, sem ninguém questionar, é que nós íamos ser filhos de Deus. Mas deu para ver que não era. Mas aí vem a pergunta. Elohim, o que tem sido ensinado para nós por 4.000 anos. O título dessa parte aqui é: você tem sido roubado. Eu procurei uma palavra bem dramática, sabe? Você tem sido roubado do direito de nascimento que você tem pelo inimigo. Olha só. Você tem sido saqueado, você tem sido roubado do seu direito de nascimento como filho de Deus. Olha só. O inimigo não queria e continua não querendo mostrar para você o seu glorioso futuro na família de Deus. Ele não quer de forma alguma que você ande por aí pensando que você é alguém de valor para o seu Deus. Ele não quer. Porque a partir do momento que você sabe quem você é e para onde você está indo, é muito difícil para ele te enganar. Muito difícil. E a gente vai ver aqui através do próprio Deus, Jesus. A gente vai ver isso aqui. Você foi criado com um propósito magnífico, glorificante, majestoso, de fazer parte da família Elohim de Deus. Mas a palavra Deus não é bem traduzida, não é bem ensinada, pregada nos últimos 4.000 anos, porque era isso que o inimigo queria que você pensasse. Ah, você vai nascer e tal, aí você vai para o céu como aí um cidadão de segunda classe, de terceira classe, seja o que for. E isso é contrário às escrituras também. E se você conhece Deus, é contrário ao que ele pensa. Olha só o que eu estou falando, né? Deus não faz acepção de pessoas. Aí você pensa, aqui também, novamente, outro erro da igreja da onde eu vim. Eu falo igreja porque ela não existe mais. Assim que o fundador faleceu, o cara que substituiu ele dissolveu tudo. Tudo não existe mais. Mas uma outra coisa, um relacionamento também que não foi dado para a igreja daquela época, aqui eu falei para você, a gente achava que a gente ia ser Deus depois do último grande dia, ia ser oficial. O Senhor tem mostrado agora pelas escrituras, não, que você já é Deus. Note que a professora, note o que a professora, ela gosta de chamar, o que a pastora Nilva falou, o grande novo não é uma coisa que vai acontecer como uma coisa assim, sabe? Já está aqui disponível para você. E eu falo mais, sempre esteve, entretanto, é claro, o final de tempos agora aqui também, mas sempre esteve, eu vou mostrar para você isso, através das escrituras. Tem uma ou duas escrituras, gente, que fala de todo o plano do ser humano. E eu vou mostrar para vocês. Aí que passa assim, passa. O meu pai, a minha mãe, meu tio, minha avó, que todos que faleceram, entendeu? Não foram levados a ele, ao Senhor. Isso aí vai ser a parte 2 que eu vou falar. Então tem esse grande dia, o novo, né? Então, a outra coisa, isso não tem sido revelado para eles, assim como também os filhos de Deus, né? Você já é. Interessante. Uma coisa falar aqui, perdi. Então, aqui, gente, é o que o maligno tem escondido dos filhos de Deus desde o início dos tempos. Isso tem sido claramente descrito nas Escrituras e nas palavras do Senhor. Você foi criado com um propósito excepcional, grandioso e maravilhoso.
como sendo um membro da família Elohim. A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas aí você pensa, e Jesus? Eu acho lindo demais quando ele aparece e ele mostra exemplo dele mesmo, né? E Jesus? Era ele Deus? Era ele homem? Como é que era aquela confusão toda, né? Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente, não esqueça essa palavra. Corporalmente, no corpo dele, toda a plenitude da divindade. Estava tudo nele. Estava tudo nele. Então, o senhor vinha aqui, eu queria falar isso para vocês, eu não queria entrar tanto aqui na parte 2, que vai ser muito interessante. Você, filhos de Deus, com grandioso propósito que você tem para Deus, você foi roubado, saqueado da sua herança de pensar que você não era mais do que um monte de barro. O Senhor criou você para grandes coisas. Vocês, agora sendo chamados, aqueles, meu Pai, e 99% da população da Terra espera ainda um chamado. Então, não é uma coisa, por exemplo, eles vierem mostrar essa Bíblia para o meu pai, né? Meu pai deu uma lida, fala, que coisa linda e tal, mas eu não estou afim, não. Há muita gente, foi para o inferno. É verdade? Em que lugar nas escrituras você vai ver tal coisa? E aí está quando você começa. Isso aqui já é a parte 2, já estou dando uma dica. Né? Aqui, quando você não conhece o seu Deus, o pastor falou aí. Experimente, o pastor e a pastora acabou de falar. Experimente o seu Deus. É isso mesmo? Ele passou o tempo dele criando as almas para que uma decisão boba ele perde aquela alma. É verdade? Quer dizer, é por conhecer seu próprio Deus, experimentar seu Deus, que você já sabe a resposta, mas também está nas Escrituras. E eu mostro para vocês. Vocês, agora que estão aqui ouvindo esse chamado, passando por isso tudo, vocês vieram aqui dessa festa dos pães asmos nos 7.000 anos, que é as festas dos primeiros frutos, ou seja, o chamado saiu, e muitos aceitaram, mas muitos não. Só o Senhor sabe. O chamado para esse grupo de pessoas já saiu, ou seja, a você foi dado, até o escritor não queria ler, queria deixar na parte 2, mas de repente eu leio, a você foi dado o Espírito do Senhor, a você foi dado o próprio Jesus. Então, as pessoas ainda esperam o direito de nascimento. Meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, todas aquelas pessoas. E eu imagino quanta tristeza deu no ser humano, pensando realmente que um ente querido, uma coisa assim, morreu, e ele não aceitou Jesus e ele foi para o inferno. Olha só. Tem igrejas, eu não vou falar isso que fica pessoal, né? Tem instituição, como é que fala? Instituição de educação e de religiosa que pregam esse tipo de coisa, vivem nesse tipo de coisa, que é absolutamente contrário ao Senhor. Tem uma coisa que eu escrevi aqui que eu não quero esquecer de jeito nenhum, porque aqui está a alma do negócio. Não é a respeito da gente. Nunca foi. Você foi chamado, você vai participar, se você aceitar o convite, você se arrepender. Tudo que está acontecendo, a gente vai ver mais na parte 2, vai acontecer. Nada disso foi por causa de você. Eu provo isso pelas Escrituras e pelo Senhor. Então, isso aqui é para vocês saberem que todos vocês, tá? Que têm aceitado o convite, que têm sacrificado, esperado para o Senhor, andado com o Senhor, experimentado o Senhor,
tá? É para saber que existe esse plano, que vocês foram selecionados para fazer parte, e vocês já são. Olha a diferença. Vocês já, não é que vai ser. Eu errei semana passada, o Senhor tem mostrado isso para mim, através dele e das Escrituras. Você já é Deus. Mas João não fala essa coisa. Tá bom, então a Escritura está mentindo. Ó. Fala claramente que aqueles que têm o Espírito de Deus, está em Romanos, é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é parte da família Elohim. Se você não acredita nisso, eu não sei quantas escrituras estão quebradas. Então você já é Deus. Ah, mas eu não consigo, né? Como é que a gente fala? Eu não movo montanha, etc, etc. Não. Você não foi revestido de poder, porque não é a hora. O Senhor fala, tem hora para tudo. Vamos dar uma olhada aqui no Senhor. Eu só tenho esse minutinho para dar entrada no outro. Interessante isso aqui que o Senhor falou dele mesmo, tá? Na história 5:4. O Senhor falou, eu tinha sabedoria, conhecimento e meu Pai estava comigo. Olha só. No entanto, foi só quando fui batizado que o céu se abriu sobre mim e o Espírito de meu Pai estava em mim. Olha só. Jesus teve o tempo dele. Jesus teve o tempo do batismo dele, assim como os remanescentes vai ter. O Senhor já falou aqui, o céu vai descer sobre você. Aqui o Senhor falou, o céu desceu sobre ele. E ele continua falando, ele então diz, este é o caminho nele, é o Pai falando para ele, para entender completamente a magnitude de onde meu corpo terreno, gente, presta atenção, por favor, o Senhor Jesus falou, para entender completamente a magnitude de onde o corpo físico terreno convergiu com o meu espírito celestial, olha só. E o grande amor e poder de meu Pai fui para o deserto por 40 dias. Olha só. Você, eu, todos vocês que estamos nessa chamada, como Jesus esteve, o Senhor já falou para nossa irmã Erin, que vai haver o tempo do céu descer em você, e quando isso acontecer, vai acontecer exatamente isso que aconteceu com o nosso Deus. Vai haver uma conversão de seu corpo físico com o seu espírito celestial, e o grande amor e o poder do Pai, de nosso Pai, vai subir sobre nós. Olha só. Isso deixou Jesus um pouco confuso, vamos dizer assim. Ele quer, não é confuso, ele queria conhecer mais, é outra palavra. Deixou Jesus porque ele queria conhecer mais, então ele falou, uma vez lá, pude aprender a ouvir a sua voz com grande clareza e me tornar um com o Pai. Aqui está a charada de tudo que foi falado. A charada de tudo que foi falado, ele é um com o Pai é um com ele, você vai ser um com Jesus, Jesus vai ser um com você e com o Pai. Aqui está a resposta de tudo. E é uma coisa que o mundo não entende. Então, quando a pessoa bate a mão para trás, não, eu não sou Deus. Você é Deus, mas não porque nada que você fez, mas porque Ele vive em você. Eu tenho 5 coisas para ler para vocês que ele falou exatamente isso, gente. Então, essa era a parte que eu não conseguia entender quando eu falei aqui antes, de você ser Deus, entendeu? E eu não pensei muito, falar, todo mundo vai entender. Aí eu falei, eu comecei a pensar, aí veio essas mensagens. Não é a seu respeito, ó. Nunca foi. É Ele vivendo em você. E ele vai falar aqui de maneiras lindas, lindas, lindas. Satanás veio com coisas comuns ao homem. Ele ofereceu muitas coisas para tentar ele, incluindo poder, satisfação, orgulho, satisfação, fome e sede. Ele veio para oferecer o que o mundo tinha em plenitude, ou seja, distração, que muitos dos nossos irmãos estão passando, todos nós. Então, entanto, porque agora eu estava caminhando em minha plenitude de estar na terra como no céu. Um dia vai acontecer isso com você.
Você vai andar nessa terra, assim como no céu. Olha só, que lindo. Fui incapaz, diz o Senhor, de ceder à tentação, pois não há nada que o mundo tenha que se comparar com o que eu ofereço. Olha só. Eu vou terminar mais sobre aqui, tá? E aqui a parte 2 que eu tenho para vocês é: você foi roubado do seu Jesus?